Bom dia, é uma honra estar recebendo o Dr. Douglas Chiguri aqui com a gente hoje e ele vai falar um pouco sobre sua trajetória, como é o papel do promotor de justiça. Então, o senhor poderia se apresentar para nós? Claro, claro. Antes de mais nada, é um prazer, olha, um prazer muito grande vir aqui na escola, Claudiano Rocha, participar desse podcast, esse projeto que eu entendo que é um projeto muito importante, não só para os alunos, né, para a família de vocês, para vocês também, para os professores. É uma iniciativa muito louvável. A escola está toda de parabéns. Então, antes de mais nada, bom dia Aline, bom dia Vitor, bom dia Letícia, bom dia os alunos, todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui à vontade, vocês também fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem saber. Eu estou aqui à disposição exatamente para isso, para trazer um pouco mais de informação sobre o que representa o Ministério Público na nossa sociedade, na nossa cidade, qual que é o papel do promotor de justiça, como que a gente trabalha no dia a dia, se relaciona com a sociedade, com as pessoas. Eu acredito que é muito importante trazer essa informação não só para os alunos, porque de repente nós vamos estar até despertando vocações. Vocês estão num momento muito importante da vida, principalmente os que estão no final do ensino médio, terceiro ano, né? Na minha época lá nós chamávamos de segundo grau, né? Há muitos anos atrás. Depois mudou a nomenclatura, mas enfim, vocês já estão aí na proximidade de fazer uma escolha, uma das escolhas mais importantes da vida de vocês, porque é a escolha que vai definir os rumos daqui em diante, o futuro de vocês. A escolha da profissão é um momento ímpar na vida de qualquer cidadão, né? E eu sei que é um momento também que muitas dúvidas elas atravessam a cabeça dos adolescentes, dos jovens, né? Afinal de contas, o que eu vou fazer da minha vida? Que curso eu vou fazer? Eu vou seguir uma carreira, vou fazer uma universidade, uma faculdade, vou prestar vestibular, o Enem está batendo na porta. É um momento até estressante, né? Eu sei que eu tenho filhos também da idade de vocês. E se eu puder colaborar, contribuir de alguma maneira, né, para até ajudar nesse sentido, vocês podem contar comigo. Eu digo isso porque no momento da minha vida que vocês hoje se encontram, né, com 16, 17 anos, 18, essas dúvidas também me afligiam bastante. Eu não sabia realmente o que eu queria, o que eu ia fazer da vida. Porque algumas pessoas já desde cedo, né, exemplo da Aline, da Letícia, que a gente conversava agora há pouco, já sente aflorar essa vocação, já sabe mais ou menos o rumo que quer seguir. Mas muitos outros não, ainda mais no mundo hoje que você tem diversas opções, né, vários caminhos que você pode seguir. Mas vocês fiquem à vontade para perguntar, eu estou aqui à disposição de vocês. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre sua trajetória pessoal, como foi suas decisões? Sim. Eu sou lá do início, né? Eu sou mineiro de uma cidade chamada Patos de Minas. E desde o início, eu sempre estudei escola pública. Eu gosto até de trazer um pouco dessa minha história para que ela sirva de exemplo também para as pessoas, para que elas percebam que é possível você realizar os seus sonhos. Eu, lá no interior, era uma cidade muito pequena, minha mãe era professora, é professora aposentada, minhas tias também professoras, então a gente teve sempre uma ligação muito grande com a escola. E a minha mãe fez questão de que eu fosse um estudante dedicado, responsável, né? E assim foi. Eu estudava numa escola pública, eu comecei na escola municipal também, depois eu fui para uma escola estadual, escola professor Zama Maciel, passei pela escola Marculino de Barros, e vocês observam que eu guardo o nome da minha escola porque a gente tem a nossa origem, né? É a nossa casa, onde a gente surgiu, onde a gente está sempre voltando, mesmo que seja meio de pensamento. Vocês podem ter certeza que quando vocês saírem daqui, lá na frente, daqui 20, 30, 40 anos, vocês vão se recordar
desses dias, e com muita alegria, até com saudosismo, dos dias que vocês viveram aqui, das dificuldades, problemas dos amigos. Então eu me lembro muito e com um prazer muito grande dessas escolas por onde eu passei. Logo que eu terminei o segundo grau, essa dúvida que eu tinha, afinal de contas, eu vou fazer o quê? Eu queria ser professor de história. História é uma das matérias que eu adorava na faculdade, na escola, no segundo grau principalmente, né? Não sei se porque o meu professor de história, e depois eu tive uma professora também, eles eram extremamente cativantes, muito didáticos, dinâmicos, então eles despertaram em mim e em outros colegas também esse gosto pela história, esse gosto pela leitura. Mas você fica refletindo, né, naquela dúvida, afinal de contas eu vou fazer o que eu mais gosto, o que eu mais quero, mas que infelizmente no nosso país hoje não recebe aquela valorização que deveria, né, porque o professor, infelizmente, por mais que tenha discurso, professor é importante, professor que cria as outras carreiras, infelizmente ainda não tem aquela valorização merecida. Então você ficava naquele dilema: para que eu tenha uma vida boa, a gente não pode ser hipócrita, né? No mundo você precisa de dinheiro também, né? Então você tem que fazer algo que te remunera bem, que vai te proporcionar os confortos, as comodidades. Afinal de contas, quem não gosta de viajar, de ter um carro, né? De poder comer em bons restaurantes, todo mundo gosta disso, né? Ninguém pode ser hipócrita quando falar que não. Então esse era o meu dilema: eu vou escolher uma carreira, afinal de contas, que vai me proporcionar esse conforto ou algo que vai me realizar? E eu tive uma sorte muito grande de fazer um vestibular para... Primeiro de tudo, eu fiz um vestibular para engenharia, porque apesar de gostar muito de história, Vitor, eu também era bom em matemática. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu era muito bom em matemática, porque eu queria entrar na academia da Força Aérea. Vocês podem observar que a minha mente na época era a mesma mente do adolescente. Você tem vários caminhos que você pode seguir e você fica até meio que perdido qual deles, né, que você vai seguir, Letícia. E eu queria ser também piloto de avião, eu queria entrar na academia da Força Aérea. E aí lá é matemática e física, né? Você precisava, então eu estudava muita matemática e física e também estudava muito história. Mas aí em algum momento lá na época, lá nos idos de 89, o governo parou os concursos para a Academia da Força Aérea. Eu falei: bom, eu só estudo matemática, vou fazer vestibular para engenharia. E eu fiz engenharia elétrica, comecei a estudar engenharia elétrica, fiz um ano. Na hora que chegou a parte de cálculo, eu falei: não, isso aqui não é para mim não, vou largar esse negócio de engenharia. E como eu gostava muito de história, da área de humanas, né, você tem vários grupos, né? Você tem a biomédica, né, que é química, física, você tem a área de humanas, que é mais história, português, você tem a área de exatas, que é matemática, que é física. Isso aí ajuda e pode ajudar os alunos, os colegas, os meninos que estão agora nos ouvindo, nesse sentido. É um caminho, é uma indicação. Se você gosta mais da área de exatas, né, se você sente uma afinidade maior, esse é um bom caminho para você seguir. E eu gostava muito da área de história, como eu disse, né? História, português, sempre gostei muito de ler. Falei: bom, vou fazer faculdade, vou fazer um vestibular para Direito. Na época não tinha nem, hoje existe essa facilidade, entre aspas, né? Apesar da disputa. E eu fui fazer então uma peregrinação em várias faculdades. Eu fui lá em Minas mesmo, né? Fui em Belo Horizonte, fui em Uberlândia, fui em Uberaba, porque na época a gente precisava percorrer. Às vezes tinha colegas que queriam medicina, por exemplo, viajavam o Brasil todo para fazer vestibular, para tentar entrar numa dessas faculdades. Hoje é mais fácil, né, essa seleção. E eu consegui, passei na Universidade Federal de Uberlândia e fui para Uberlândia. E aí lá em Uberlândia eu comecei a cursar o Direito, mas já estava na época de servir o Exército. Mas por isso que eu falo, é um momento complicado, difícil, até para os meninos, né? Vou ter que servir. Aí eu tranquei a faculdade por um ano, fiz o Exército, lá em 36º Batalhão, também uma experiência fantástica. Terminei o curso de Direito, já no final, outro dilema: eu vou enveredar para onde? Eu vou enveredar para a polícia. Tinha um colega que ia fazer o concurso para a Polícia Federal, eu fiz esse concurso para a agente da Polícia Federal.
passei nesse concurso, porque o que eu disse, eu sempre gostei muito de estudar, isso é muito importante, você está sempre lendo, se atualizando. Fui para a Polícia Federal, fiquei 7 anos, casei, já vieram os filhos, falei, agora eu vou, e eu sempre estudando, sempre me preparando, eu vou fazer um concurso para delegado da Polícia Civil de Brasília. Aí eu vim para a Polícia Civil de Brasília. E ali eu trabalhei muito tempo aqui, na nossa vizinha aqui, Planaltina do DF. Trabalhei lá mais 7 anos, sempre estudando, me preparando, família crescendo. Agora eu vou fazer concurso para promotor de justiça. Essa carreira de concurso é uma boa opção, né? Certamente alguns alunos, colegas de vocês vão pretender enveredar por esse lado, porque te traz segurança. No final do mês você tem o seu salário garantido, você vai ter uma segurança financeira, econômica, né? Que te permite, às vezes, galgar outros sonhos, realizar outros desejos seus. Entrei no Ministério Público e passei por algumas comarcas aqui de Goiás. O Ministério Público Estadual, ele está presente em todos os municípios do estado. E eu fui lá para São Domingos, lá em cima, aqui na região Nordeste, perto da Bahia e do Tocantins. Fiquei lá 5 anos também. Meus meninos, hoje rapazes, né, foram alfabetizados lá na Escola Monte Sião. Lá não tem escola privada, né, particular, escola pública, mas de ensino de altíssimo nível. Tanto é a qualidade do ensino, né, e isso a gente tem que reconhecer nas escolas públicas de Goiás, que tem essa qualidade de ensino, que logo depois eles passaram no vestibular, então já estão até fazendo faculdade. Pode parecer, eu não sou tão velho assim não, mas já tenho 2 rapazes em faculdade. E de lá eu fui para Iaciara Posse, Alvorada, e hoje eu estou aqui em Formosa com prazer já há 5 anos, 6 anos, né, exercendo aqui o trabalho de promotor de justiça com muita satisfação. E eu digo para vocês, eu consegui, né, a providência divina, Deus, o cosmos, foram muito pródigos comigo, porque eu faço, quando você faz algo que te remunera bem, te paga bem, você é feliz, mas se você faz algo que você gosta, você também é feliz. E quando você faz algo que você gosta e que te remunera bem, aí você está completamente realizado, e é o meu caso. Eu me sinto muito feliz em trabalhar no Ministério Público, não apenas por mim, né, mas e pela minha família, mas pela oportunidade que o Ministério Público me deu de poder ajudar as pessoas, de poder contribuir com o progresso da cidade, por exemplo, que é um dos pilares dessa instituição, né, do Ministério Público. Muita gente às vezes não conhece, tenho certeza que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, mas essa é a principal missão do Ministério Público, é realmente ser aquele guardião, aquele defensor da sociedade, aquela instituição, aqueles profissionais que procuram, que se preocupam com o bem-estar dos cidadãos, seja na educação, na saúde, no transporte. A gama de atuação do promotor de justiça ela é muito ampla. Quem sabe alguns aí que estão nos ouvindo nesse momento, amanhã ou depois vão ser colegas no Ministério Público e vão poder também dar essa contribuição. Eu me sinto muito feliz mesmo, muito realizado, quando a gente observa o sorriso no rosto de uma mãe, por exemplo, que conseguiu matricular o seu filho numa creche onde não tinha vaga e procurou o Ministério Público atuou e conseguiu. Ou quando você tem um parente de uma pessoa que precisa de uma internação, de uma UTI, e aí o Estado, infelizmente, não consegue atender a contento, e ela procura o Ministério Público, que a gente ajuiza a ação e vai até o Judiciário dá a decisão, e aí aquela pessoa consegue uma internação, ou um transporte escolar, ou quando você está com um problema ambiental muito grave afligindo a cidade, e o Ministério Público vai lá e atua. Esse é o papel do Ministério Público, é ser a voz da população na defesa da sociedade. Então vocês fiquem à vontade também, se quiserem perguntar a respeito do Ministério Público, é algo que eu gosto muito de conversar e falar também. Bem, obrigada por ter contado um pouco sobre sua trajetória. Eu tenho certeza que muitos dos alunos que ouviram vão seguir como exemplo e vão ter a mente mais aberta de que não precisam ter vindo de uma boa família, uma família com uma estrutura bem feita, para poder chegar onde o senhor chegou, onde
tem um trabalho que remunera bem e um trabalho que gosta. Sim. Então agora a gente queria partir para a pergunta sobre o seu papel como promotor de justiça. E a gente queria saber quais são as suas principais responsabilidades como promotor. Sim. Até ali, se você me permitir, antes de partir para a resposta propriamente da sua pergunta, complementar essa observação que você fez aí. É verdade que se você nasce, como se diz aí popularmente, num berço de ouro, né, numa família que vai te dar condições, às vezes, financeiras, né, muito melhores para você frequentar cursos, comprar livros, tudo isso aí demanda dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro. E nem todas as famílias têm essa condição financeira privilegiada, vamos dizer assim, né? Mas isso não significa, e muito pelo contrário, às vezes o que a experiência demonstra é que essas pessoas que encontram muitas facilidades na sua vida, muitas vezes essas facilidades não criam, não forjam uma personalidade, um caráter temperado. Você pode observar o ferro, né? O ferro, o aço, como que é forjado o aço? O aço é forjado na pancada. Não que a gente está defendendo aqui pancadas, né? Mas assim, na dificuldade ali, na dureza da vida. Então, às vezes, aquele que está enfrentando todas as dificuldades, você tem a impressão, às vezes, que o cosmos todo está conspirando contra aquela pessoa, ela não tem assim as mesmas chances, tem que ir para a escola a pé, às vezes andando, a gente vê aí na televisão, o sujeito percorre 5, 6 quilômetros para pegar um ônibus, para depois chegar na escola, estudar, às vezes passando até necessidade, fome, não tem nem material de escolar direito, e no entanto é aquele que vence. Por quê? Porque ele não se deixa derrotar. A dificuldade, na verdade, serve para ele como trampolim, como motivo para ele vencer, para ele lutar, para ele superar as dificuldades. Então isso aí é uma falácia. Se o sujeito nasceu em berço de ouro, é claro, se ele nascer em berço de ouro e tiver esse foco, porque o importante é foco. Se ele tiver esse foco, é claro que ele vai chegar mais rápido no objetivo dele, né? Mas aquele outro também, que mesmo não tendo essa condição privilegiada, tiver determinação, tiver vontade, tiver foco, tiver desejo, ele vai vencer. Vocês podem ter certeza, a primeira coisa é querer. Querer realmente é poder. Se você quiser e correr atrás, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Quanto à sua pergunta, a gama de responsabilidades do promotor de justiça e do Ministério Público, ela é enorme, é muito, mas muito grande mesmo. Não se limita, por exemplo, muita gente tem essa visão até equivocada, de que a função do promotor de justiça seria só criminal, que é a mais visível, né? De denunciar, por exemplo, a prática de crimes, investigar, processar uma pessoa que eventualmente cometeu um homicídio, um roubo, um furto, um estelionato. Essa parte criminal é uma parte importante, claro, que você tem que zelar também, o Ministério Público junto com a polícia e o Judiciário, zelar pela segurança pública, mas ela é a pontinha do iceberg. Hoje, até para o imperativo da Constituição, né, a exigência constitucional que está previsto lá na nossa lei máxima, as atribuições de um promotor de justiça e do Ministério Público vão muito mais além. Você pode ter certeza que em praticamente tudo que diz respeito à sociedade hoje, o Ministério Público está envolvido e participa. Seja voluntariamente, espontaneamente, é o que a gente diz, sem ser provocado, né? Seja de ofício, né, que a gente fala no termo jurídico, seja quando a população, alguém do povo, procura a instituição em busca de ajuda. E nós recebemos pedidos de ajuda todos os dias, inúmeros, dezenas, centenas, milhares. O Ministério Público, como eu disse, está presente no Brasil todo. Aqui em Formosa nós somos 7 promotores. Por que 7 promotores? Porque diante dessa quantidade de atribuições foi necessário uma especialização, uma divisão dessas funções. Então você tem, por exemplo, um promotor de justiça que cuida exclusivamente da criança, do adolescente, da família. Você tem um outro promotor de justiça que cuida da parte criminal. Você tem um que cuida da parte da violência doméstica contra a mulher. Você tem um outro promotor que cuida da parte do patrimônio público, ou seja, zelar pelo patrimônio.
você tem um promotor, uma promotoria que é muitíssimo importante, que é a promotoria do cidadão. Essa promotoria cuida do idoso, cuida também das pessoas que têm, dos portadores de necessidades especiais, cuida da questão da educação, cuida da questão da saúde. E quando eu disse cuidar, é não apenas fiscalizar a aplicação dos recursos, ver se está funcionando da forma como deve funcionar, mas atender as necessidades da população. Você vai lembrar disso que eu estava falando agora há pouco, quando surge a necessidade, por exemplo, de uma internação, ou então o hospital não está funcionando direito, a saúde não está funcionando como a sociedade precisa. Os atendimentos estão sendo demorados, a pessoa só consegue uma consulta com um especialista 2 meses, 1 mês depois, o médico não está aí no hospital ou está chegando atrasado. Quem cuida dessa parte, claro que o poder público, a administração, deveria também fazer sua parte, o poder executivo, mas o Ministério Público é um desaguadouro também dessas demandas, dessas necessidades. A pessoa pode, deve até procurar o promotor de justiça, a promotoria, vai ser atendido, vai ser feito um procedimento, instaurado um procedimento interno lá, e o promotor vai tomar as providências necessárias para apurar por que não está funcionando e promover o funcionamento como ele deve ser. Então, você tem, na área de saúde é uma demanda muito grande, na área de cidadão, né, de uma forma geral, mas na área do meio ambiente também existe essa atribuição importante, na área do urbanismo. Vocês podem perceber que é uma área muito abrangente e tem lugar para todas as vocações. Desde que você goste do direito, para você ser promotor de justiça, você tem que fazer uma faculdade de direito. Então, nesse momento agora que vocês vão fazer o Enem, e os outros colegas de vocês, a opção é essa: eu quero fazer direito. É uma faculdade que exige muita leitura, né, mas é uma faculdade relativamente tranquila. A pessoa que vai desenvolver esse perfil, seja da área jurídica, né, seja um advogado, se você faz direito, o leque é muito grande. Você pode ser advogado, você pode ser delegado de polícia, você pode trabalhar como um embaixador, você pode ser promotor, você pode ser juiz. Enfim, é uma abrangência muito grande, inclusive, principalmente para quem quer fazer concurso. Quem quer fazer concurso público e obter essa segurança que a gente falava, a área do direito é uma boa escolha. É uma boa área. Não desfazendo das outras, claro, né? Todo profissional é importante, todo profissional, médico, professor, todo mundo tem o seu papel na sociedade. Vocês sabem disso. Claro que eu vou puxar a brasa aqui para o direito, porque foi o curso que eu fiz, né? E para o Ministério Público também. Mas vocês podem ter certeza que o mais importante de tudo, mesmo que vocês não queiram fazer uma faculdade, queiram fazer um curso técnico, né? O mais importante de tudo é você fazer bem feito. Você fazer aquilo ali com o coração, de forma dedicada, feliz, se empenhando naquilo que você faz. Bem, doutor Douglas, o senhor falou, né, que na área do direito tem várias abrangências, né, que a gente pode decidir outras áreas. E quando a gente fala direito, muitos dos alunos pensam na advocacia, né? Eu vou fazer direito, vou virar advogado. Então, o senhor poderia explicar qual seria a diferença do promotor de justiça para o advogado? Sim, claro. Olha, todas elas são profissões muito relevantes. E no mundo jurídico, que a gente chama, é exigência da participação de todos eles, para que o sistema funcione redondinho, da forma correta. Você tem que ter um promotor de justiça, principalmente nas causas públicas. Você tem que ter um juiz e tem que ter um advogado também. O advogado, a atuação do advogado, certamente vocês já chamaram algum aqui, ou se não chamaram, vão convidar algum advogado para vir conversar e explicar também, mas essencialmente o advogado ele cuida do interesse particular, privado, daquela pessoa individual e sobretudo em algumas causas em que o Ministério Público não atua diretamente. Por exemplo, você precisa ali defender o seu terreno, a posse, está com alguma demanda, algum processo, algum procedimento ali de lote. Você comprou um lote,
você quer registrar aquele lote ou alguém invadiu o seu lote. Como é uma disputa, vamos dizer assim, privada, essencialmente privada, não abrange a sociedade como um todo, né, totalidade, que a gente chama de direito difuso, aí esse é o papel do advogado, um dos papéis do advogado. Por exemplo, você quer receber aí uma indenização por um acidente de trânsito, alguém bateu no seu carro, você precisa de uma reparação. Quem é que vai demandar isso para o juiz? Quem vai decidir é o juiz. Mas você precisa de um advogado no país para que o advogado defenda esse seu interesse, para que ele faça o pedido judicial. Porque a diferença, nós temos, você sabe que isso é até intuitivo, né? A gente conhece no dia a dia. Na sociedade, para que a gente possa viver em sociedade, nós precisamos que as nossas relações sejam regulamentadas, né? Para isso existe a lei, existe a moral, ninguém faz o que quer do jeito que quer. Você tem normas, você tem regras que devem ser seguidas para que a gente possa viver em harmonia no mundo civilizado. E aí é onde entram os códigos, é onde entram as leis. Você tem código de processo penal, código civil, código tributário. Tudo isso para regulamentar, para regular as relações. Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Eu posso cortar a árvore do meu vizinho, por exemplo. Eu posso levantar aqui, colocar uma janela virada lá para a piscina da pessoa que mora ao lado da minha casa. Como é que eu faço para comprar um carro, por exemplo, e para vender o carro? Tudo existe lei, né? Tudo existe normas que têm que ser observadas. Quando há uma disputa ou então um desentendimento a respeito de qual norma deve ser aplicada, quem decide esse conflito, vamos dizer assim, é o Poder Judiciário, é o juiz. O juiz é outro profissional que faz o curso de direito também, necessariamente ele tem que fazer. Agora, o juiz ele decide de forma imparcial, ouvindo todos os lados envolvidos, né? E aí naquela disputa, naquela demanda, vamos imaginar você com o seu vizinho, para levar essa questão até o judiciário, ele precisa de um advogado. E você que vai ser acionada para pagar essa indenização também vai se manifestar através do advogado. Por isso que a gente diz que o advogado é imprescindível ao funcionamento da justiça. Porque é o advogado que vai fazer essa defesa ali privada, particular, do seu interesse ou da sua família. Agora, e onde que entra o Ministério Público? O Ministério Público entra quando há nessa disputa um interesse muito maior, que é o interesse da sociedade como um todo, que a gente chama de são interesses difusos e também interesses que são indisponíveis, porque a sua vida, a vida da pessoa, a saúde, ela é indisponível. Pode ser que o interesse privado é seu, de conseguir uma internação no hospital. Então você pode fazer isso perfeitamente por meio de um advogado. Sim, pode. Você pode contratar um advogado, o advogado vai levar o seu pedido até o juiz. Agora, como a sua saúde é um interesse indisponível, você não pode abrir mão dela, é muito importante até para a sua dignidade como pessoa, você pode também procurar o Ministério Público, o Ministério Público tem legitimidade para fazer essa atuação na defesa do seu direito. Mas, essencialmente, as grandes demandas do Ministério Público hoje são essas coletivas. Vamos imaginar uma situação muito simples. Vocês vão entender perfeitamente. Todo mundo hoje tem um aparelho celular, todo mundo tem uma conta telefônica. Às vezes chega no seu celular um desconto de 10 centavos. A operadora desconta lá 10 centavos. Você olha assim, pô, mas esses 10 centavos aqui? Dificilmente você vai contratar um advogado, até porque você vai ter que pagar um advogado, para entrar com uma ação contra a operadora de telefonia, seja ela qual for, para cobrar aqueles 10 centavos. Você vai fazer isso? Não vai fazer, é contraproducente isso aí, né? Você vai gastar muito mais para receber 10 centavos. Ah, mas é só 10 centavos. Mas você imagina o seguinte, quantos milhões de telefones, de contas telefônicas, de usuários nós temos? Vamos fazer uma conta básica aqui, vocês são bons de matemática? Quem gosta de matemática aí? Pronto, aqui, ó, o Vitor vai fazer essa conta para nós. Imagina 1 milhão de aparelhos de telefones, 1 milhão de usuários de telefone. Cada um deles tem um desconto de 10 centavos. Isso representa quanto? 100 mil.
Muito bem, fez a conta de cabeça, pronto. 100 mil. 100 mil é muito diferente de 10 centavos, né? Então, cada um desses aí não vai entrar com ação. E se ninguém entrar com ação e a operadora continuar fazendo aquele desconto, ela está lucrando indevidamente 100 mil todo mês. Agora, quem é que vai fazer isso? Fica à vontade. Quem é que vai fazer vai defender esse coletivo, esse 1 milhão de usuários de telefone? O Ministério Público. Então, o Ministério Público vai entrar nessa demanda, que a gente chama de demanda coletiva, né, para defender o interesse de todos aqueles usuários do telefone. E assim, de forma geral. Você pode ter um problema de rede de esgoto na cidade. A cidade não tem rede de esgoto. Vamos imaginar uma cidade qualquer aí. Ou a rede de esgoto não está funcionando como deveria. Você, particular, pode entrar na justiça através de um advogado questionando a rede de esgoto da sua casa. Mas aqui em casa o esgoto não está funcionando, está surtando, está dando problema. E aí você vai entrar individualmente. Agora, se você tem uma coletividade, você tem aí uma cidade inteira ou um bairro todo que está tendo problema de esgoto, aí o Ministério Público tem legitimidade também para fazer a defesa de todas essas pessoas, de todo esse coletivo. Então, o que é mais importante de vocês, estudantes, entenderem e diferenciar nos papéis dos operadores jurídicos é isso. O juiz é aquele que decide de forma imparcial, ouvindo todos os lados. Então, quando o Ministério Público está presente, ele ouve o Ministério Público, ele ouve os outros advogados e ele toma a decisão a partir da lei. O advogado, ele defende o interesse privado, particular, do individual ou de um grupo pequeno. Já o Ministério Público não. O Ministério Público ele defende o interesse de todos, da maioria, do coletivo. Então ele leva esse problema até o judiciário, fala assim, olha juiz, Estado juiz, o esgoto não está funcionando por conta disso, disso, daquilo. Ou o hospital não está atendendo os pacientes como deveria. Ou o Estado não está fornecendo a merenda. Os estudantes não estão tendo merenda. Por conta disso, isso está errado, está ferindo a lei. Nós precisamos aqui, o Ministério Público, a sociedade precisa de uma decisão determinando que o Estado faça funcionar aquele serviço. E aí o juiz atendendo o pedido do Ministério Público, quando tiver provas de que isso realmente está acontecendo, o juiz ele vai determinar que seja corrigida essa falha. Então esse é o principal papel do promotor de justiça hoje na sociedade, né? Ser dar voz ao povo, atender a população, ser o que a gente chama de servidor público na sua mais perfeita essência, servir a população. Exige realmente daqueles que resolverem, que optarem por, e eu espero que surja aí algum vocacionado, quem sabe daqui 15, 10 anos, até antes, nós vamos ter aí um promotor de justiça ou uma promotora de justiça que está nos ouvindo nesse momento. É importante que você tenha ciência disso. Aquele que escolher ser promotor, ele tem que ter como perfil, primeiro de tudo, gostar de gente. Tem que gostar de gente, tem que atender bem o povo, tem que ter essa empatia, tem que se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo uma injustiça, às vezes que tem uma necessidade que não está sendo satisfeita. Isso é muito importante e eu tenho certeza que muitos aí têm essa vocação e vão fazer essa escolha. Sim, eu espero. Bom, doutor Douglas, eu queria te perguntar se você poderia fornecer alguns exemplos de alguns casos que o Ministério Público teve um papel significativo na defesa dos direitos humanos. Sim, claro. Os direitos humanos é outra linha de atuação muito, muito importante por parte do Ministério Público também. Eu diria até talvez seja um dos pilares fundamentais, porque hoje tudo é direitos humanos. Tudo isso que a gente estava falando aqui agora há pouco, Victor, até agradeço a sua pergunta, está diretamente ligado a direitos humanos, porque os direitos humanos não são só aquilo que a gente imagina que às vezes no criminal, né? A pessoa que é vítima às vezes de um abuso ou vítima de uma violência, os direitos humanos daquela pessoa foram violados. Não,
Você, quando não recebe um atendimento correto na área da saúde, o seu direito humano também está sendo violado, está sendo violentado. Da mesma forma na área da educação, da mesma forma na área do meio ambiente, né? Casos práticos, a corrupção, por exemplo, o combate à corrupção está diretamente ligado a direitos humanos também. Porque se você, e eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito de atuar nessa parte de repressão aos crimes contra a administração, são os desvios, crimes de colarinho branco, né? Porque se você observar bem, Vitor, o desvio de você matar uma pessoa é gravíssimo, né? Tirar a vida de outra pessoa. E isso o Ministério Público também tem essa responsabilidade na ação penal. Mas quando se desvia, por exemplo, R$1 milhão da saúde pública, ou seja, aquele R$1 milhão deixa de ser aplicado lá na contratação de médicos, na aquisição de medicamentos, no aparelhamento do hospital, quantas milhares de pessoas não morrem no nosso país hoje nas filas de hospitais aguardando um atendimento? Quantas pessoas precisando de uma cirurgia? Isso a gente vê na mídia todos os dias, né? Outro dia eu vi até num desses portais aí, uma pessoa que já estava há 7 meses com uma hérnia enorme na barriga, 7 meses esperando para fazer uma cirurgia. Então isso aí atenta contra a dignidade da pessoa humana, isso aí fere os direitos humanos. Então a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos humanos é diuturna. Todo santo dia tem uma ação que é proposta pelo Ministério Público, tem uma decisão que é tomada pelo Poder Judiciário, seja aqui em Formosa, seja em Goiânia, seja em Planaltina, seja em São Paulo, qualquer outro lugar, você tem uma atuação do Ministério Público na defesa dos direitos humanos. Eu te digo que praticamente toda a atuação do promotor de justiça hoje é na defesa dos direitos humanos. Certo. Doutor, em sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelo Ministério Público atualmente? São muitos. Você poderia citar alguns? Sim, são muitos os desafios. Eu diria que, como é uma instituição que às vezes atua contra interesses muito poderosos de pessoas que são ou politicamente influentes ou economicamente influentes, muito poderosas, o Ministério Público acaba atraindo para si, a instituição e os promotores que têm essa atuação, acaba atraindo até mesmo o ódio dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Inclusive a gente estava falando aqui. Vocês acreditam que uma operadora, vou voltar naquele exemplo do telefone, por exemplo, em que o cidadão individual, para ele não é viável ele ajuizar uma ação, o Ministério Público ajuiza uma ação, obrigando, forçando, via Poder Judiciário, a que o serviço de telefonia seja prestado de forma adequada, que aquele lucro indevido que a empresa está tendo deixe de acontecer, deixe de existir. Vocês acreditam que essas pessoas que estão sendo beneficiadas financeiramente, de forma ilícita, ilegal, elas vão ficar satisfeitas com a atuação do Ministério Público? Jamais, pelo contrário. O que a gente mais ouve assim, o Ministério Público causando prejuízo para a gente, trazendo essas dificuldades, ajuizando a ação contra nós. Ou seja, você acaba atraindo, se por um lado você tem toda uma sociedade, um número assim incalculável de pessoas que vão aplaudir, que vão bater palma, que vão às vezes até agradecer ali silenciosamente, né, para si mesmos ou com as suas famílias, a atuação do Ministério Público. Por outro lado, você vai atrair também, por parte dessas pessoas que se sentem prejudicadas, que estavam causando prejuízo, mas que se sentem prejudicadas, você vai atrair uma reação. Toda ação tem como consequência uma reação. Isso é até da física, né? Vocês vão lembrar de Newton, né? A lei da ação e reação. E é exatamente isso que acontece. Quando você combate a corrupção, por exemplo, quando você consegue colocar na cadeia pessoas que causam
desvios milionários. São pessoas muito ricas, pessoas que têm muito dinheiro. Dinheiro que às vezes elas conseguem de forma ilegal, ilícita, desviando o dinheiro nosso, dos nossos tributos, dos nossos recursos públicos. E essas pessoas vão reagir a isso, elas reagem muito fortemente a essa atuação do Ministério Público, seja tentando de todas as formas deslegitimizar a atuação do promotor de justiça ou da própria instituição. Então elas começam a criticar o Ministério Público, tentam de todas as formas tirar os poderes, que não são poderes do promotor de justiça para satisfação do interesse dele, são poderes que a legislação, que a Constituição outorgou ao Ministério Público e ao promotor de justiça, exatamente para defender o interesse daqueles que são mais fracos, dos hipossuficientes, que a gente chama, dos vulneráveis. Por exemplo, esse consumidor que não tem condição de ajuizar uma ação para cobrar 10 centavos. Ora, você precisa de uma instituição forte, você precisa de um Ministério Público forte para poder atuar contra esses interesses que também são muito poderosos e que, na verdade, querem causar o prejuízo na comunidade. E essas retaliações, vocês não tenham dúvidas, elas vêm mesmo, elas existem. Esses ataques são muito frequentes. A instituição passa por esses ataques hoje. Agora, um ano ou dois, vocês vão se lembrar, que inclusive tentaram passar uma reforma legislativa que ficou conhecida como a Lei da Mordaça. Qual que era o objetivo? Impedir a atuação do Ministério Público, impedir que os seus membros, até do próprio Poder Judiciário, pudessem se manifestar na defesa da sociedade, não na defesa de pessoal particular, na defesa da sociedade. Isso quase foi aprovado. Sabe por que não foi aprovado? Porque a população foi para as ruas, o povo, os estudantes, os carapintadas, os indígenas, os moradores de rua, enfim, todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra foram bem atendidas pelo Ministério Público, que reconheceram a importância do papel do Ministério Público. Essas pessoas foram para a rua para dizer não, para nós, o povo, porque todo poder emana do povo, nós sabemos disso, né? Você tem, claro, seus representantes eleitos, porque hoje, no mundo que a gente vive, não é mais como lá na Grécia Antiga, onde o próprio povo se manifestava. A gente manifesta por meio dos nossos representantes, vereadores, deputados, senadores, né? Mas o poder, a essência do poder está no povo, que você exerce lá no dia das eleições, inclusive. Então, esse próprio povo foi para as ruas para dizer para os seus representantes, os deputados, os senadores, para alguns, né, que eventualmente foram cooptados pelo sistema, porque existe, não pode ser hipócrita quando dizer isso. As pessoas têm um lobby muito forte junto a deputados e senadores, alguns, né? E diz assim: olha, nós queremos que você, fulano, aprove uma legislação, aqui uma lei, limitando o poder do Ministério Público. Nós não queremos esse Ministério Público atuante, não. Nós não queremos isso, não. Nós não podemos aceitar isso, não. Porque o nosso interesse, da minha empresa, da minha família, vai ser prejudicado. E aí, alguns até embarcam nesse canto de sereia, por N razões, né? Não vem nem ao caso a gente falar aqui. Mas aí o povo, que reconhece a importância e o papel do Ministério Público, foi para a rua e falou: negativo, nós não aceitamos. E pode ter certeza, o povo, a voz do povo é realmente a voz de Deus, é o que tem poder. Porque os nossos representantes, os deputados, os senadores, os vereadores, o que eles mais temem, você sabe o que eles mais temem, Letícia? Qual que é o maior medo deles? O voto. O seu voto. O voto, o uso da democracia. Perfeito. Falou a coisa certa. É isso que eles temem. É isso que eles devem respeitar, a vontade do povo. Então, a partir do momento em que o povo se manifestou e disse para o deputado: deputado, você quer receber meu voto na sua próxima eleição? Senador, você quer o meu voto? Quer continuar a ter um mandato, a me representar? Quero. Então diga não. Diga não à limitação da atuação do Ministério Público e dos promotores. E diante dessa pressão popular, o que essas pessoas vivem, como eu disse, do voto.
elas precisam do voto. Então, diante dessa pressão popular, do povo se manifestando diretamente, livremente, é que essa lei não foi aprovada, que essa lei não passou. E aí a instituição continua, então, tendo esses poderes. É mais ou menos como se fosse um super-homem. Imagina o super-homem. Imagina o super-homem sem os poderes do super-homem. Era super-homem? Não era. Imagina, então essas pessoas, o que elas querem? Elas querem uma criptonita, né, muito forte, para chegar com a criptonita perto do Ministério Público assim, e enfraquecer o Ministério Público. Não, super-homem, você não vai fazer nada não, está aqui a criptonita. Só que aí a sociedade veio e falou assim, nada de criptonita. Deixa o Ministério Público atuar, deixa o Ministério Público continuar fazendo o trabalho dele. Sempre que alguém incomoda, né, e o Ministério Público incomoda muito esses poderosos que fazem as coisas erradas, né? É claro que tem imensa maioria de pessoas boas, pessoas do bem, mas essas pessoas que o Ministério Público incomoda, o Ministério Público acaba sendo alvo de ataques às vezes até covardes, porque não ataca só a instituição, ataca o promotor de justiça, tenta desqualificar o promotor de justiça, tenta perseguir o promotor de justiça, às vezes até a família, inventa mentiras, inventa histórias, exatamente para inibir a atuação do promotor. Perdão de atrapalhar. Fique à vontade. Vocês podem me interromper, porque eu falo demais. O mal ou o bem, não sei, né, de quem é da área de humanas, que como vários aí, então, vocês devem ter uns colegas aí que conversam demais também, né? Conversam demais, vocês gostam de falar demais, igual professor, advogado, promotor. Esse é o comunicador, né, o que quer trabalhar na televisão, quer fazer jornalismo, gosta muito de falar e de comunicar. Então, se você não colocar um paradouro, eu fico falando aqui, falando. Não vai ter problema não, a gente precisa da sua voz mesmo, tanto pra gente quanto pra população que está assistindo a gente saber, porque às vezes as pessoas da nossa comunidade não sabem disso, são coisas que são importantes, né? Eu queria saber como é que vocês lidam com esses ataques. Você falou que às vezes atacam muito o pessoal de vocês, né? Como é que vocês lidam com isso? Olha, Letícia, excelente pergunta sua. A nossa grande blindagem, a blindagem que protege o Ministério Público são vocês, é o povo, é a população, é o cidadão do mais simples, do mais humilde, até o que tem mais recursos, tem mais dinheiro, que reconhece a importância da instituição, que sabe que nesse jogo de forças, nesse jogo de poderes, nós vamos voltar lá na física, né? A termodinâmica, você tem as energias, né? Até chegar no equilíbrio. Não existe equilíbrio. Na sociedade, no mundo que a gente vive, não existe equilíbrio. Existe um jogo uma disputa contínua, constante de poderes. Um poder querendo dominar o outro. Alguns grupos, inclusive, querendo se favorecer financeiramente a eles mesmos. Então existem essas disputas, são naturais. Você tem que ter atores, agentes que possam se aproximar desse equilíbrio, que tenham a mesma envergadura, a mesma altura. Imagina se você, Letícia, sozinha, ou então um coletivo aqui, o próprio colégio aqui, vai entrar numa disputa de poder, por exemplo, com um grande fornecedor de merenda escolar. Vai perder, já vai entrar derrotado, porque não tem o mesmo poder, não tem as mesmas armas, não tem esse parâmetro, não tem esse potencial de igualdade. É como se você pegasse um fraquinho, um magrinho para lutar lá com um lutador do UFC. Vai apanhar, necessariamente vai perder. Então você precisa de uma instituição forte, e aí é onde entra o Ministério Público, para poder fazer frente a esses adversários, esses, entre aspas, inimigos da sociedade. Você precisa dessa instituição forte. E essa instituição forte hoje no Estado de Direito é o Ministério Público. E de onde a gente tira esse poder? Do povo, da população. Exatamente nessas situações em que o Ministério Público é atacado, é perseguido,
e a população se levanta e diz: negativo, eles têm o nosso apoio, o Ministério Público tem o nosso apoio, nós precisamos dessa instituição forte para poder atuar. E além disso, a lei ela prevê algumas garantias para o promotor de justiça. Uma delas, talvez a mais importante, seja a inamovibilidade. O que significa isso? O delegado de polícia, eu sei que vocês já ouviram o delegado de polícia aqui, extremamente competente, a polícia, de uma forma geral, não tem essa garantia. Então, muitas vezes, quando a polícia, aquele delegado quer atuar, quer defender a sociedade e atua firmemente contra o crime organizado, por exemplo, contra o desvio de recursos públicos, o que acontece com ele se ele não tem inamovibilidade? Esse jogo de poder, esse jogo de poder aí, essa outra instituição poderosa, quase que do mal que ele está enfrentando, vai fazer de tudo para tirar aquele delegado do lugar. E aí, usando todos os subterfúgios que vocês possam imaginar, às vezes até ingerências indevidas do poder público, poder executivo, manda esse delegado lá para São Domingos, lá para o último município do estado, lá para uma cidadezinha pequena onde ele vai ficar cuidando do ladrão de galinha. Ele vai investigar o ladrão de galinha lá naquela cidade. Ou seja, retira aquela pessoa de onde ele está, porque aquela pessoa está incomodando os interesses do poderoso. O Ministério Público não tem essa garantia. Então eu, como promotor de justiça, eu não posso ser retirado daqui de Formosa, por exemplo, e os outros colegas que estão em outros lugares. Por mais que essas pessoas poderosas aí, que fazem as coisas erradas, queiram, desejem ardentemente, de todas as formas, tirar o promotor de justiça e mandar ele para outro lugar para ele parar de incomodar, elas jamais vão conseguir fazer isso, porque o promotor tem aí inamovibilidade, a menos que ele queira sair. E é onde entra essa questão do desgaste que você colocou. Eles começam a desgastar tanto a pessoa, a atacar aquela pessoa, a colocar processos contra aquela pessoa, a perseguir a família daquela pessoa, atacar o promotor de justiça, atacar pessoalmente o promotor de justiça, para que o promotor ele é humano como qualquer outra pessoa, ele não é o super-homem, a instituição mas o promotor não. Ele é humano também, tem as mesmas fragilidades, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né, que qualquer outra pessoa tem. Eles vão desgastando, até que o promotor de justiça, ele mesmo diga: quer saber? O desgaste está muito grande, a minha família está sofrendo, eu estou sofrendo, eu vou parar, eu vou para outro lugar. E aí ele escolhe voluntariamente ir para outro lugar. Porque tem pessoas e pessoas, cada um reage de uma forma. Tem aquelas que, diante da primeira dificuldade, elas param, elas cedem, elas retrocedem. Tem aquelas que não, aquelas que, quando a dificuldade bate à porta, aí é que elas atuam mais ainda. Eu, por exemplo, eu me alio, eu me filio aí a essa segunda corrente. Para mim, quanto mais dificuldade, quanto mais problema, quanto mais provocação, quanto mais intriga eles fazem, mais eu gosto. É verdade, eu sinto bem, porque eu percebo que o meu papel, que o meu trabalho está realmente está gerando frutos. Ninguém joga pedra em árvore que dá fruto, gente. Você joga uma pedra em pinheiro, por exemplo, ele não vê, eu vejo um pé de manga ali, opa, vou pegar aquela manga lá. Então é assim que funciona, né? E essas pessoas têm que entender que o trabalho da instituição também não é feito só a partir do promotor de justiça, é a instituição como um todo. O promotor pode até sair, pode até ir para outro lugar, mas vai vir outro promotor, e às vezes vai vir outro promotor com muito mais vontade, com muito mais garra, com muito mais energia, determinação de fazer a coisa certa. É isso. Promotor, e quando a violência nas escolas? Como é a atuação do Ministério Público perante a isso? Isso é um problema muito grave, sabe, Letícia? Muito terrível. E eu digo que é terrível porque, como eu disse, eu estudei a vida toda em escola pública, e não é saudosismo falar, no meu tempo não existia isso. Não significa nada disso. Tinha também
aquelas brigas, o colega que era mais brigão. Só que essa violência, hoje, da nossa sociedade, a nossa sociedade se tornou muito mais violenta, infelizmente, por várias razões. Uma delas, inclusive, em razão do excesso a tecnologia tem coisas muito boas, muito positivas. Imagina aqui, nós estamos no podcast. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Fique à vontade também. Fique à vontade, a gente vai estar passando para ele e vai estar respondendo. Isso, tá eu vou estar aqui com o maior prazer respondendo. Então a tecnologia, como eu dizia, ela é muito importante. Olha que nós estamos aqui comunicando com milhares de pessoas nesse momento através da tecnologia. Em tempo real, Em tempo real. 30 anos atrás isso era inimaginável. Eu sou da época do telefone. Você sabe por que a gente fala, eu vou discar para minha avó? Você sabe, Vitor, por quê? Eu vou discar para minha avó? Você usa essa expressão? Não, só hoje você fala, eu vou ligar, né? Eu vou telefonar. Mas vou dar uma mensagem. Eu entendi a mensagem, né? E liga também. Passa o WhatsApp. Mas na nossa época aqui, minha, do professor Lander, do professor Jorge, a gente falava discar. Porque o telefone era um disco, tinha os números. Você colocava assim, 8, 9, quando não tinha ficha telefônica, você fala assim, caiu a ficha, era ficha de telefone. Então, assim, o avanço tecnológico foi muito grande de um tempo para cá. Né? Não, eu mesmo, quando vejo assim, esses grupos mais antigos, né, que eu gosto, porque eu vejo o pessoal participando, eu fico perdida. Eu falo, gente, como é que consegue? O que é aquilo? Né? Aquilo era o telefone de antigamente. Então essa tecnologia, o avanço dela foi muito positivo, foi muito boa. Mas o que aconteceu com a tecnologia? Ela separou muito as pessoas. Desse contato que nós temos aqui, olho no olho, cara a cara, ele ficou um pouco perdido. As pessoas hoje se conversam, igual o Vitor falou, que eu nem ligo, eu nem falo, eu nem ouço a voz do Vitor. Eu só vejo a mensagem do Vitor ali. Então essa empatia, esse relacionamento interpessoal foi se perdendo. E isso tornou as pessoas mais distantes, menos empáticas e aumentou, isso é cientificamente demonstrado, o grau de violência, a quantidade de violência na nossa sociedade de uma forma geral. E a escola nada mais é do que um reflexo da sociedade onde a gente vive. Então você tem também pessoas, né, que às vezes vêm por N razões em que você tem uma conduta, um comportamento violento. Ao ponto da gente chegar, lamentavelmente, a gente sabe aí, eu até me espantei quando eu vi, quando eu entrei aqui, um detetor de metais, como se fosse um vigilante, um policial ali na porta, com um detetor de metais para garantir que ninguém vai entrar armado, por exemplo. Isso era inimaginável 10, 15 anos atrás. Mas isso acabou se tornando necessário, é um mal do século, e a gente espera que aos poucos vá se revertendo. Infelizmente, né, a gente tem que ter, né? Tem que se adaptar a essa nova realidade. Bom, promotor, a gente já vai fechar, acabou que ficou. Ó, já? Mas foi muito rápido. Mas o senhor vai voltar aqui. Com o maior prazer, né? O convite a gente vai fazer. Eu ficaria aqui com vocês hoje, eu até tirei o dia todo, disse para o professor Jorge, eu agradeço o convite, partiu dele também, a professora Gilma. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. Adoro, estou gostando muito do nosso papo, acho que é muito importante. Mas eu voltarei sim, com certeza, com o maior prazer do mundo, pode ter certeza. Nossa, vai ser uma honra ter aqui de novo. A gente agradece a sua participação, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar da nossa iniciativa. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns, vocês estudantes, por essa iniciativa, a escola, os professores. É uma forma de despertar a vocação, levar informação para os seus colegas, que é um momento da vida em que eles estão tão sedentos de informação para seguir os seus rumos. Eu quero desejar, do fundo do meu coração, todo o sucesso do mundo. A vocês três, a todos que estão nos assistindo nesse momento, e dizer, o Ministério Público, a minha promotoria principalmente, está de portas abertas. Portas abertas. Sempre que precisarem, podem ir. A casa não é minha, a casa é de vocês, a casa é do povo, a casa do Ministério Público é do cidadão. Então nós estamos lá à disposição de vocês e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Gente, esse é o Mais um Pode Rocha, tá bom? E é isso. Fica ligadinho que já tem o próximo, tá bom?